Muito boa noite aí a todos. Bom ter vocês aqui, né? Mais uma vez, bem contente aqui por estar com vocês aqui nesse bate-papo. Então, deixa eu me apresentar, né? Para ficar, vamos às honras. Vitor Patané. Então, estou aqui hoje como instrutor, né? Fazendo esse papo com vocês aqui na Tempo. E a ideia aqui é a gente trocar uma ideia sobre, não só sobre OKRs, né? A gente vai falar sobre OKRs, mas o nosso foco aqui, o foco desse papo, é falar um pouquinho das diferenças, né, de OKR e as diferenças de OKR para meta, né, que são dois temas interessantes aí, super em voga. Eu acho que esse papo vai ficar muito mais rico se eu puder contar com a participação de todos. Então, peço, sempre que tiverem dúvidas, aí levantem a mão, dê um toque aí. O Lucas também vai me situando, que eu estou com uma tela só, então estou compartilhando a tela aqui com vocês. Eu não sei se vocês estão vendo. Estão vendo? Tá tranquilo? Sim, tá tranquilo. Maravilha. Então, sintam-se à vontade para a gente estar conversando, para vocês estarem trazendo seus pontos aqui, né? E vamos bater esse papo aí, bem legal. Tô bem animado para a gente conversar essa noite. Vamos lá, deixa eu me apresentar. Vitor Patané, né? Seu criado. Trabalho aí com agilidade, já vai fazer pelo menos 15 anos na trilha de tecnologia, mais de 20, né? Já passei por algumas empresas na área de telecomunicações, já passei por empresas no setor de marketing digital, em várias posições, né? Já tive startup, né? Nossa, já fiz algumas coisas aí na vida. E assim, na parte de agilidade, gestão de projetos, como eu já tenho um tempinho aí trabalhando em diversos segmentos, é, então, poxa, eu cheguei em um momento da minha vida que eu falei, poxa, faz sentido eu poder levar para a galera, poder fazer essas trocas, né? Atualmente, eu estou aqui na Globo, atuo como Enterprise Agile Coach aqui, né? Mais focado aqui na área de gestão e criação de conteúdo da Globo, né? É uma área muito bacana também, é uma experiência incrível. Bem, vocês veem as coisas que saem daqui, eu não preciso falar muito, né? Acho que os resultados falam por si mesmos. E é sobre o resultado que a gente vai estar falando. Chega de falar de mim, vamos falar um pouquinho da nossa agenda de hoje, o nosso bate-papo de hoje, tá? É, Então, a ideia aqui é a gente dar uma passada rápida, bem rapidinha, sobre conceitos, né? E depois a gente já vai atacar logo as diferenças aí, falar um pouquinho de construção, alguns caminhos, e daí partir para dúvidas. Mas eu acho que dúvida, gente, eu não gosto, como eu falei, eu não gosto de deixar para o final. Então, havendo, levantem a mão, tragam seus pontos. O importante é vocês não saírem com dúvida. A gente trocar aqui o tempo todo, tá bom? Acho que isso vale muito a pena aqui a participação de todos vocês, porque isso daqui é um bate-papo. Senão fica um negócio, né, chato, moroso, né? Você fica só esticando. E a ideia é ter troca mesmo. Bem, vamos falar um pouquinho de OKRs, né? OKRs, então. O que são OKRs, né? Da onde vem esse termo, né? De comer, de passar no cabelo, de acho que é OKR, gente. Falar um pouquinho. Então, o OKR, né? Aqui dá até pegar pela definição do nosso querido John Doerr aqui, que foi um dos caras responsáveis por disseminar a metodologia dos OKRs, tá? Ele não é o cara que inventou, tá? O cara que criou mesmo os OKRs foi o Andy Grove, lá na Intel. Mas o John, ele foi um dos caras que disseminou, a metodologia dos OKRs. Ele leva para o Google, né, num primeiro salto e depois para o mundo, né? Ele viu que o negócio valia a pena e levou essa metodologia aí para o mundo. Então, o OKR, pegando aqui pela definição, inclusive deste livro que está aqui com vocês, que é Measure What Matters, que é o Avalie o que importa, né? Então ele fala o seguinte, que OKRs, né, são uma metodologia de gestão que ajuda a garantir que a empresa concentre esforços nas mesmas questões importantes para toda a organização. Então, isso é um ponto muito interessante e vamos aqui grifar a palavra metodologia, tá, gente? Então, eu acho que esse aqui é um ponto para a gente estar pensando. Metodologia. É aqui que a gente tem que dar o nosso foco.
tá? Então, aliás, Lucas, se puder ir dando admitindo as pessoas que estão entrando aqui, de vez em quando aqui aparece aqui para mim, então, não sei se só você, só eu, se você consegue admitir, enfim, mas só para dar o ponto. Então, voltando aqui, então, o que que acontece? Essa metodologia, ela não é nova, ela acontece aí por volta da década de 60, né? Ela evolui de uma outra metodologia, que era o MBO, que era o gerenciamento por objetivos, que vem lá do Peter Drucker, né, que é um dos pais da administração moderna. Quem estudou administração conhece bem aí a história do Drucker, né, e toda a contribuição que ele deu para a administração moderna. Mas o OKR, por si só, ele veio de uma evolução do MBO, tá? Então, é só para trazer um pouco também de história aí para a gente, né? A cultura, o OKR, como ele é uma metodologia, ele permeia uma quantidade aí de itens, né, culturais devem ser levados em consideração quando você aplica essa metodologia, né, quando você implementa essa metodologia no seu ambiente de trabalho, né? O primeiro ponto, quando a gente fala de OKRs, na cultura de OKRs, a gente está falando um pouco de transparência e colaboração. O OKR, ele não é em primeira instância, ele é uma intenção de valores, né? Algo que a gente deseja buscar, algo que a gente deseja perseguir, tá? Dentro da cultura da empresa. Então, não existe lugar para OKRs ocultos, tá? Se você quer que alguma coisa dê certo, né, dentro de uma organização, é importante que você fale para todo mundo ali dentro daquela organização. Então, o OKR ele preza muito pela transparência e pela colaboração. Então, faça com que todos saibam quais são os seus objetivos, né? E colabore, né? E tente trazer essas pessoas para colaborar com você sobre esses objetivos, tá? Simplicidade e inspiração é outra item que permeia a cultura dos OKRs. Simplicidade, porque quando você escreve uma intenção de valor, você não precisa ser extremamente técnico, você não precisa ser prolixo, muito pelo contrário, você tem que ir direto ao ponto e dizer o que você espera, o que você deseja, né, daquela intenção de valor. Então, quando a gente fala de simplicidade, a gente está falando disso, né? Então, eu espero ser a maior empresa de mídia digital do mercado brasileiro. Olha só que legal, né? Então, assim, numa simples expressão, eu já dei uma intenção, né? E já falei, inclusive, onde eu quero chegar, né? Um exemplo de um OKR poderia ser explorado aí. É, outros exemplos, né? E perceba que, assim, o OKR sempre tem esse caráter inspirador, né? Porque ele fala muito sobre evolução, sobre crescimento, sobre futuro, né? Então isso é importante. Até a piadinha que o pessoal fala muito de OKR de novo, né? Exatamente, OKR de novo. Então ele preza pela inovação. Então o OKR ele também te joga para esse universo de inovação, ele te joga para esse universo de descoberta, tá? Então por isso a simplicidade e a inspiração elas permeiam a construção de um bom OKR. Ele também preza por times alinhados e conectados. Uma vez que você está sendo transparente, você está inspirando as pessoas, você está trazendo as pessoas para o seu lado. Então, não existe espaço para silo em OKR, não existe espaço para nós e eles, né? Existe espaço para todos. Então, esse é um ponto super importante. Ele tem cadências alinhadas, ou seja, ele tem formas, né, de repetir os seus ritos, os seus processos dentro, né, da metodologia, alinhadas com toda a organização. Ou seja, quando você faz um rito, por exemplo, de check-in, para saber em que ponto que você está, né, de um determinado OKR, né, em que nível que você chegou, a ideia é que você traga todo mundo para participar disso com você e para trazer insumos para você. Então tem que ter esse alinhamento. Não dá para fazer sozinho, tá? Data driven, porque o KR do Key Result, né, diz muito a respeito dos seus dados, né? Então, o OKR ele não é solto. Apesar dele ser inspirador, motivador, ele também tem um lado mais voltado para a parte de métrica, né? Então, quando a gente fala de Key Result, basicamente a gente está falando de uma métrica, um resultado quantitativo, o que a gente vai
está perseguindo ao longo de um período de tempo, por exemplo, tá? Então esse é um ponto super interessante. Então ele tem sim como medir. O QR do OKR é como medir isso, como eu sei, né, como eu faço para saber se eu estou chegando, né, no meu objetivo. Engajamento de ponta a ponta, porque ele trata essa parte de trazer as pessoas, né, participando de cada evento, da construção, né, até a finalização. E você envolve todos que estão ali no contexto, ninguém está de fora. Tá? Então você sempre tem que estar engajando o máximo de pessoas possíveis, né? Quando você pensa em fazer um OKR dentro da sua organização, que toca não só, por exemplo, o seu time, mas toca um time parceiro, uma área correlata à sua, uma área que seja habilitadora do seu trabalho, né? Você tem que estar pensando em explorar essas possibilidades de troca o tempo todo, né? E ele versa muito, né? Ele vai beber muito na questão de explorar trocas, dependências e sinergias, tá? Então a ideia dele é que ele engaje as pessoas ali, traga todo mundo para a mesma mesa para ter aquela conversa, né? E ele desacoplado de recompensas. Então o OKR é, uma vez que ele quer agregar, ele não quer gerar competição interna. Então, geralmente, quando você tem ali uma recompensa envolvida, a tendência é que as pessoas tenham algum tipo de disputa, né? O ser humano ele já tem muito drive para disputa. O OKR ele está mais preocupado em colaboração. Então, ele é desacoplado de recompensa. Quando você conclui o OKR, você não vai receber uma recompensa. Quem recebe a recompensa é o contexto, é a empresa como um todo, tá? Ele é qualitativo, sim, né? O foco dele é melhoria contínua, é evolução. Ele é fácil de memorizar, que é super, como a gente já falou lá no começo, né? Para ser transparente, ele tem que ser curto e fácil de memorizar. Uma expressão de valor, simples assim, né? E outro ponto que é até o motivo pelo qual a gente está aqui hoje, né? É para falar que OKR não é meta, né? Então, OKRs não são metas. Quando a gente vai falar dessa cultura do OKR, a gente tem que ter muito isso na cabeça. OKRs não são metas. A gente não usa OKR, né, da mesma forma como a gente vai usar uma meta, tá? Então esse é um cuidado aí que a gente sempre vai ter que ter no uso dessa metodologia, tá? Avançando um pouquinho aqui, falar agora, vamos entrar um pouquinho, né, no mote do nosso papo aqui de hoje, que basicamente é a diferença entre as metas e os OKRs. Eu dividi aqui hoje para a gente conversar 5 aspectos. Não que não tenham mais, podem até ter mais e tudo bem, mas que senão a gente teria uma extensão muito longa desse papo e a ideia é a gente fazer aqui um breve entendimento. Peguei 5 aspectos para a gente estar explorando aqui dentro sobre essas principais diferenças, né? E deles a gente vai fazendo aí traçando os paralelos, tá ok? Então, os aspectos são definição de escopo, flexibilidade e adaptação, alinhamento e conexão, frequência de revisão e medição de sucesso, tá? Vamos partir então para o nosso primeiro aqui, mas antes de eu partir para os aspectos e falar de diferenças, eu queria perguntar para vocês, quantos de vocês conhecem, já trabalharam, têm dúvidas, enfim, querem falar, querem trazer algum ponto aqui, ou a gente pode avançar? Entrego para vocês também, para a gente ter a nossa interação, afinal de contas, isso aqui é um bate-papo. Pontos, dúvidas, perguntas, curiosidades até aqui? Fala, Gente, Patané, Luiz aqui, cara, tá bom? opa, tudo bem, Luiz? Bom também. Tô longe, cara, tô no Canadá. Eu vi que você perguntaram pra galera aí onde que o Que pessoal tava, legal. né? É assim. Interessante compartilhar aí contigo. Pô, que legal, Luiz. Bom ter gente no Canadá aqui com a gente. Muito bom. De longe aprendendo. É, eu ia fazer uma pergunta bem besta, porque Não tem talvez, pergunta besta. tá, eu sempre ouvi falar aí, né, em OKRs, mas efetivamente não trabalhei em nenhuma empresa que realmente aplicasse isso, não? Isso tem alguma correlação com aquela missão, valores e visão de empresa que o pessoal aplicava antes, mas de um pouco mais é, é, analítico, ou eu estou completamente viajando?
Não está viajando, ótima pergunta. E é possível criar correlações, mas não é a mesma coisa, né? A missão, Tá, visão e valores dentro de uma empresa, né? Ela entra mais no momento de uma constituição da empresa para dar um drive ali, aham, né? Então pensa assim, você está constituindo uma empresa e você quer se declarar, né? Você quer dar o drive, né? Tipo, o que que é essa empresa, o que que ela faz, né? Qual a minha missão, qual a minha visão, os meus valores. Geralmente é uma visão iniciática, tá, que inclusive eu aconselho para qualquer um que estiver pensando em criar uma empresa explorar isso daí porque ajuda muito, né? tá, Ela fala muito sobre a nossa identidade. O OKR, ele vai falar, ele é como se ele continua da onde isso para, porque ele tá, fala do andamento da sua evolução, do seu trabalho. Então, da sua missão, visão e valores, você já sai para a evolução daquilo, entendeu? Você tá, pode entendi. desdobrar teus OKRs até muito drivado pela sua missão, visão e valores. Num primeiro momento, vamos supor que na primeira vez que você vai usar o OKR, você não tem um drive assim geral, então você pode se espelhar nisso como fonte de inspiração e daí partir. Tá, Conforme você entendi. vai usando, eles vão evoluindo, entendeu? Tá. E uma consequência da pergunta anterior, quem seria meio que o responsável para a aplicação dessas métricas aí de OKR, aplicação O- dos Isso, itens, né? Vamos dizer assim. isso, não existe, assim, muitas literaturas tentam criar um papel para isso. Tá, Eu não gosto tá, disso. Acho que não é saudável, porque senão você se vê obrigado a ter um cara só para fazer isso. Daí você vai ter vários nomes, o KR líder, o KR entendi. coach, o KR, cara, na moral, Tá, você tem que aprender isso, né? Você tem que, porque é uma tá, metodologia simples. Claro, né, você tem que ter alguém para puxar, assim como você tem um cara que puxa a reunião, né? Mas você não entendi. tem o cargo de puxador de reunião, entendeu? Tá. Mas Então, assim, meio que teria que vir não de um cargo superior, mas pelo menos de alguém que lidera algumas pessoas, deveria ter né? vir de alguém que tem possibilidade de fazer uma boa De interface, mudança, né? Tá, né? Alguém tá, que consiga transitar ali, né? Uma pessoa que tenha facilidade de fazer trocas em vários níveis, né? Então, eu estou falando, tem desde o nível estratégico até operacional, alguém que consiga permear várias camadas ali, não tá, necessariamente alguém com um poder de decisão. Ele vai envolver as pessoas que têm poder de decisão, entendeu? A pessoa entendi. que for liderar uma iniciativa de OKR, ela deveria envolver as pessoas, né? Então tem que ser um cara bom de troca, de comunicação, né? Para poder trazer todo mundo para a conversa, né? Para o Tá, pessoal meio que comprar. E claro, se você vai usar o OKR, como é uma metodologia de gestão, antes de você começar a usar, até no curso a gente fala um pouco disso, existe um caminho prévio que é você fazer todo um aporte ali, tipo fazer uma cama antes, uma preparação aham, antes, para vender a ideia do OKR para a empresa. Você não pode simplesmente chegar aplicando, bom, tipo, derrubando, né? Porque entendi. você está mudando um paradigma ali de gestão, né? Você está mudando, então é sempre bom estar alinhado com bons patrocinadores, né? Então você não precisa ser o cara que determina, mas você tem que ter um bom patrocínio. Tá, tranquilo. Fechou, obrigadão, viu? Beleza, maravilha. Em que lugar do Canadá você estava, por curiosidade, Luiz? Eu tô em Toronto. Ah, Cheguei tem 2 meses. que legal. Eu tenho amigos em É, Mississauga. pertinho daqui. É, eu É tenho coisa de amigos uma aí. horinha, eu acho, de trem. Go Train, né, que eles falam, eu acho que é uma horinha. É pertão daqui, pé de Oakville ali, se não me engano. Isso Não mesmo. fui lá ainda, mas eu já dei uma sapiada no mapa ali. Muito bom. Então aí, pô, legal. Fechou, Vamos lá valeu. então. Então, avançando aqui, meus amigos, obrigado pelas perguntas e agora vamos Né, avançar. Opa, Né, licença, tem a Sara, ela falou, ainda não atuei com os OKRs, não sei muito sobre, mas eu sei que as empresas estão adotando, por isso estou buscando entender e aplicar. Eu acredito que na conversa com o Luiz, ela perguntou se o cara que seria o facilitador, né? E a Adriana Almeida perguntou se seria o Agile Coach, né? pode ser. Então, vamos lá. Pode ser o Agile Coach, pode ser o Scrum Master, pode ser um coordenador, pode ser um gerente, pode ser um líder, pode ser uma pessoa. Então, o cara que vai trabalhar com o KR, ele tem que ter facilidade de comunicação, né? Então, esse é um primeiro ponto. Um bom patrocínio, ou seja, tem que ter um sponsor aí, alguém para falar, não, vamos nessa.
para comprar ideia, né? E não precisa como eu falei, o OKR é para todo mundo. Você pode usar o OKR em casa, se você quiser. Então esse é um ponto super interessante, né? Você pode explorar o uso de OKR na sua casa, no seu dia a dia. Mas essa pessoa dentro de uma organização é isso, é uma pessoa que consiga transitar entre várias camadas ali, fazer trocas, né? Porque ele, além de facilitar, ele também vai ensinar. Então ele tem que ter uma boa didática, uma pessoa que consiga ouvir bem, aprender bem e transmitir. O OKR não é difícil, mas precisa de constância, né? E precisa de disciplina na hora de aplicar. Não dá para começar e largar. Eu já vi muitas iniciativas que o pessoal fala, comecei a aplicar o OKR, aí depois de 2 meses não deu resultado, eu parei. 2 meses você nem ainda treinou todo mundo que você precisa, né? Não porque é difícil, porque quando você tem uma transformação cultural, você demora um tempo para fazer a adequação na cabeça das pessoas, não é da noite para o dia. Não tem metodologia que você aprende da noite para o dia assim e você vai experienciar o resultado assim tão rápido. É um processo, é uma construção, né? Pense numa aula, né? Você já fez a aula de uma determinada disciplina, você já sai usando, já sai, nossa, já sou expert. Não, não é, né? E você precisa não só aprender, ensinar, né, e treinar, o mais importante, executar, são ciclos, né? Então você tem que respeitar isso. Então, as iniciativas muitas vezes de OKR, algumas não dão certo porque as pessoas têm a cultura do imediatismo. Não é assim, é um processo, demora um tempo, né? Mas com certeza traz resultados. Eu posso falar tranquilamente aqui de algumas centenas de iniciativas que têm dado ótimos resultados. E você usa o OKR, por exemplo, a gente escreveu um livro, né? Eu escrevi um livro, né, chamado OKR na Prática, né? E ele fala sobre cases, usos de case de OKR no Brasil. É bem bacana, né? E porque assim, o OKR, como é uma cultura que veio de fora, existe muita literatura estrangeira, mas a gente sentiu falta de ter uma literatura nacional. Então a gente juntou um bando de gente aqui no Brasil que já usava o OKR em vários segmentos das indústrias, das empresas aqui. Pra vocês terem uma ideia, tem gente em Tribunal de Contas da União, tem gente em fábrica de óculos, tem navegador, tem de tudo, tá? E a gente escreveu, assim, são vários relatos de usos de OKRs em contextos diferentes, em cenários, formas de adaptação super bacanas. E a gente escreveu, né, esse livro, OKR na Prática. Foi bem bacana, vale muito a pena. Aí é da jornada colaborativa, para quem conhece, né? E ele traz aí visões super interessantes em português, né? Que é o mais interessante também, não é uma visão alienígena. Não é só em português, são casos aplicados no Brasil. Então isso é importante, é na nossa cultura. Então, só para salientar, né? Bacana, às vezes valoriza muito o que vem de fora, mas é bom valorizar a nossa cultura, que a gente tem muita coisa boa aqui dentro, tem muita metodologia sendo amplamente aplicada, né? E as pessoas estão contando as suas histórias, então vale a pena aí também. É, muito bem, legal. Mais dúvidas? No chat não, Patané, mas daí já a Sara já perguntou ali, a mentalidade ágil, 5 aspectos seriam como a mentalidade ágil, já indo para frente aí. Vamos lá. Então vou falar aqui dos aspectos. Os aspectos que eu trouxe aqui para a gente ter, aqui na verdade eu só trouxe os aspectos são 5 pontos de diferença entre quando você fala de meta e você fala de OKR, porque afinal de contas hoje esse é o tema aqui. OKR tem muito mais temas, tá, gente? É que nesse tempo aqui a gente vai conseguir falar desse ponto, então esse é um ponto interessante. Então, o primeiro ponto que eu queria falar aqui é sobre definição de escopo, né? Quando você trabalha com metas, né? E detalhe, meta não é uma metodologia, né? Então esse é um ponto interessante, né? A metodologia, o OKR é metodologia, a meta não é metodologia, ela é uma forma de medição ali. Então a meta, né, no contexto de definição e escopo, elas são declarações específicas, né? Sobre o que você deseja alcançar. Geralmente ela tem um prazo definido e critérios claros para medir sucesso. Ela é mais certinha ali. Diferente do OKR, né, que eles são um conjunto de objetivos, né, alinhados com resultados mensuráveis que ajudam a rastrear um progresso e orientar os esforços
em direção a crescimentos ambiciosos, tá? Então, perceba assim, a meta, ela está preocupada muito ali com o quanto, quantidade, né? Quando você fala assim, a minha meta é entregar, né, 10 páginas manuscritas. Maravilha. Então, você fez um manuscrito lá de 10 páginas e entregou. Você bateu sua meta. Perfeito. O OKR seria entregar um manuscrito, né, que leve conhecimento para 10 pessoas, né? Olha a diferença. Eu não preciso entregar 10 páginas. Se eu conseguir levar um bom conhecimento para 10 pessoas e conseguir medir que essas pessoas adquiriram o conhecimento, eu já atingi um objetivo. Uma está preocupada muito com a quantidade, né, e com a finalização de uma tarefa, enquanto o outro está muito mais focado para o resultado. Então, o viés do OKR, ele é sempre para o lado do resultado, tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. O que que é mais importante, né? A gente pergunta, entregar um monte de coisa ou entregar a coisa certa? É isso que a gente tem que ter esse cuidado. Flexibilidade e adaptação seriam um segundo escopo, tá? A meta, ela tende a ser mais rígida, né? Uma vez que é definida, elas são seguidas até a conclusão. Então, meta, como eu falei, né? 10 folhas. Vamos fazer 10 folhas. Bater a meta significa fazer 10 folhas, tá? Diferente do OKR, né? Eles são projetados para serem flexíveis, permitindo ajustes conforme as prioridades e circunstâncias mudam. Aí a gente traz o viés da agilidade. Olha que legal. Você lembra da agilidade? Que o pessoal fala muito que dentro do. Para quem conhece um pouquinho de agilidade, em agilidade o pessoal fala muito do viés, né, do pilar de inspeção e adaptação. O OKR, por sua vez, é uma metodologia adaptativa. Ele tem foco em adaptação, né? Uma vez que você tem um momento ali, dentro do uso da metodologia, onde você pode conferir se o seu resultado está indo para onde o seu objetivo sonhou, né? Onde o seu objetivo se inspirou, você olha para aquilo e fala: esse resultado não está avançando aqui. Deixa eu ver quais são as iniciativas que eu estou fazendo. Você inspecionou e viu que as iniciativas que você está tocando ali para aquele objetivo não estão trazendo o resultado que você quer. O que que você faz? Você vai lá e muda. Você muda a iniciativa. Você pode até manter o OKR, né? A direção está lá, beleza? Mas você pode mudar a iniciativa livremente, porque eu não estou preocupado com o que você está fazendo, e sim no resultado que você está chegando, com aquilo que você está fazendo. Perceba a diferença, né? Não é quantidade, é resultado, tá? Alinhamento e conexão. A meta. A meta, ela pode ser estabelecida individualmente ou nível de equipe, né? Então, você tem aí meta de equipe, você tem meta individual, mas sempre, né, elas estão alinhadas aí com os objetivos maiores da organização. Geralmente a meta, ela é totalmente cascateada, né? A organização tem uma informação lá, pô, ela quer atingir, né, sei lá, a monetização de um valor de 10 milhões de reais em crescimento no mercado, né? Ela estabeleceu lá que ela tem que crescer em 10 milhões de reais, ou para a base de cliente, ou de faturamento líquido, enfim, né? Geralmente está muito associado com valores, enfim. Então é fixo ali, né? Daí quando você vai descendo para as áreas vão fazendo coisas ali para colaborar com aquele negócio, aquele item maior, né? Geralmente elas estão fazendo tarefas ali, né? Quantidade de venda, é, coisas conectadas nesse ponto, né? Diferente um pouquinho do OKR, né? Quando ele fala de alinhamento e conexão, o OKR, ele foca no alinhamento dos objetivos individuais e de equipe com a visão estratégica da empresa, promovendo maior engajamento no sentido de propósito. Então, ali é onde eu começo a trazer todo mundo pela inspiração, muito mais do que pelo top-down. Geralmente, as pessoas vão olhar ali um direcionador estratégico da empresa e vão falar: tá, beleza, o que dentro das minhas competências, do que eu faço de melhor, eu consigo colaborar para aquele objetivo da organização. E outra, se de repente, para aquele objetivo da organização ou para aquele caminho que a organização tomou, a minha área não tem como colaborar, eu simplesmente não consigo me engajar nele. Eu vou ter que procurar outra coisa. As áreas, né, mais gerenciais, por sua vez,
na hora que definem os seus objetivos estratégicos, ou seja, em alto nível, tem que se preocupar em escrever esses objetivos de uma forma abrangente, bem abrangente, para que todo mundo se conecte, né? Todo mundo se veja refletido ali e com vontade de trabalhar naquilo. Se lembra que eu falei? Os objetivos têm que ser inspiradores. Se não tem inspiração, não tem sentido, tá? Então esse é um ponto. Outro aspecto aqui bem interessante é a parte de frequência e revisão, ou seja, a forma como a gente mede os nossos objetivos, tá? Os momentos de ter esse ponto. A meta geralmente são revisadas em intervalos mais longos, né? Como trimestral, anualmente. Alguns de vocês já devem ter vivido isso no dia a dia de vocês. Vai chegando o final do ano, o pessoal tá todo mundo louco, preocupado em bater meta. Não olhou para a meta o ano inteiro, mas no final do ano todo mundo quer bater meta. Por quê? Está conectada a bônus, está conectada a dinheiro aí, né, né, aquela participaçãozinha gorda no final. Então vai, corre para bater essa meta e vai todo mundo se matando, aquela coisa toda. E tá bom. Diferente, né, do OKR. O OKR são revisados com frequência, muitas vezes são mensais, são trimestrais, né, para garantir justamente aquele lance que a gente falou da flexibilidade, da troca de caminhos, para a gente conseguir perseguir, né, aquele resultado ali, a gente tem que ir um tempo todo a frequência. Aí tem até a famosa anedota que fala, né, que é o olho do dono que engorda o gado. Então, se você não tiver ali, você é dono daquele objetivo. Se você não está o tempo todo ali cuidando daquele objetivo, você não sabe se ele está bem, se ele está doente, se ele está saudável, se ele está indo para o lado que você quer, né? Então, tenha esse cuidado. Você se apodera daquilo dali, né? E você toca aquele objetivo com todo carinho para que você consiga alcançá-lo. Tá? Então, isso é um ponto super importante. E a frequência sempre vai ser maior ali do que uma meta, né? A meta, geralmente, ela não tem tanta frequência de revisão assim. Depende muito de empresa para empresa, mas geralmente não. E o efeito que a gente tem é, no final do ano, a gente vê. Medição de sucesso. Como é que a gente mede sucesso? Na meta, ele é tipicamente medido pelo cumprimento da meta dentro do prazo estipulado, ou seja, entregar X no prazo de X. Simples assim. Diferente do OKR. O OKR ele é medido ali pelo progresso em direção ao resultado-chave, né? Mesmo que o objetivo final não seja totalmente alcançado. Olha que legal, né? Então, você pode não dar 100% ali. Você não está preocupado. A meta, o OKR, ele não está preocupado ali no 100%. Ele está preocupado no crescimento. O quanto que você melhorou. Você deveria sair de um objetivo, de um OKR, melhor do que quando você entrou. Afinal de contas, ele é qualitativo. A tua empresa, ela entra uma e sai outra depois que ela avança com algum objetivo, tá? Ela geralmente muda um paradigma, muda um processo, ela evolui, ela toma um novo rumo, né? Então existem até tipos de OKR, né? Tem dois tipos que são bem famosos de OKR, o pessoal chama de moonshot e roofshot, né? Moonshot é o tiro na lua e o roofshot é o tiro no telhado. O roofshot geralmente quando você tem uma iniciativa, ela é desafiadora, né? E ela te leva para um outro, né? Quando você termina, ela melhora toda uma situação, todo um contexto. Um moonshot, ele muda a direção da como você faz uma coisa. Ele é disruptivo, né? Ele pivota a tua empresa ali, ó, a tua área, para uma nova realidade. Então ele é bem desafiador e ele te mas quando você avança nele, e eu estou falando de uma coisa, nem um avanço de 100% não, estou falando às vezes um avanço de 50%, 60% em cima daquele objetivo, você já promoveu uma mudança enorme dentro da sua organização, tá? Então, é isso. Eu não estou falando de obrigatoriedade em bater o 100%. Isso a meta tem. E tudo bem, tá? Tranquilo com relação. E aqui, então, os aspectos que eu queria trazer são esses, e aqui eu queria trazer umas pequenas diferenças aqui, ó. Esses três carinhas aqui também que são legais de falar. Meta. Então, não vamos esquecer. Objetivo de forma quantitativa, individual, área, organização, relativa à completude ou entrega de algo. Ponto. OKR. Gera alinhamento, né, da onde a gente quer chegar,
do time, da área, da organização, né? E é relativa ao resultado, com mais ações. E daí a gente tem, falando um pouquinho de resultado, a gente tem um outro cara chamado KPI, que é o Key Performance Indicator, ou indicadores de performance. Eles geralmente são caras que a gente vai usar, são métricas também, que a gente usa para medir os sinais vitais da empresa, né? No caso aqui, por exemplo, de uma empresa de mídia, que nem a Globo, ela usa muito audiência, né? Por exemplo, né? Monetização, né? Enfim, tem outras coisas que a gente usa aqui como indicadores, são KPIs da empresa. E um ponto super importante aqui para a gente trazer é que um não suprime a necessidade do outro, né? Eles colaboram entre si, mas não são a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso e com esse slide aqui é muito simples. Você pode, dentro de uma organização, ter metas, ter OKRs, né? E ter os KPIs. E tudo bem, e tudo vai acontecer numa boa. A meta, ela fala muito, e qual que é o lugar de cada um desses dentro da organização? A meta, ela pode estar conectada no seu dia a dia, na entrega, no arroz com feijão, né? Então, se você fosse pegar o seu trabalho e falar que o seu trabalho 100% e dividir ele em pedaços, né? Eu poderia falar assim, olha, do meu trabalho, eu vou entregar ali 80% para uma meta, para itens de meta, que são linha de produção mesmo, é esteira, coisa que eu tenho que fazer todo dia, é o chamado BAU, né? Business as usual, né? Ou seja, coisas que você precisa fazer para manter o teu negócio de pé. Se o seu negócio é uma empresa que trabalha com venda, você tem que vender. Se o seu negócio é uma empresa que trabalha com fabricação de produtos, você tem que fabricar, né? Se o teu negócio é trabalhar com conhecimento, você tem que produzir itens de peças de conhecimento. Então, isso tem que acontecer. E ponto, né? Aí a meta apoia bem. Daí, quando você fala do OKR, seria os 20% restantes que estão focados no quê? No crescimento, na inovação, na melhoria da tua empresa. Então, olha só, perceba a proporção 80 a 20, né? Então, eu joguei 80 para a meta e 20 para o OKR, né? Por que eu fiz isso? Ora, gente, a gente tem conta para pagar, então a meta está aí para isso, né? Para ajudar. Mas o OKR vai permitir que a gente cresça, entendeu? Que a gente evolua, que a gente passe para um próximo patamar. E o KPI, né, vão ser indicadores aí de sinais vitais. Daí pode estar conectado a uma meta, pode estar conectado ao OKR e tudo bem, tá? Então percebam, tem lugar para todo mundo dentro das organizações. Você não precisa substituir um pelo outro, um não é melhor que o outro, é que cada um tem o seu lugar. Paro aqui, abro aqui um pouquinho para perguntas, dúvidas. Patané, a Sara perguntou ali: medir frequentemente os OKRs tem um intervalo de tempo padrão ou varia de acordo com as empresas? Varia de acordo com empresas, sim, porque você vai formar uma cultura, e varia muitas vezes até de acordo com a granularidade de onde ele é aplicado. Se você tem OKRs rodando de uma área operacional, objetivos de uma área operacional, ali, na área que está mais em contato ali com a fabricação, com a entrega, com a produção, com o desenvolvimento, o OKR ele deveria ser um pouquinho mais rápido a medição para que você tenha tempo de mudar. Conforme você vai subindo o nível do objetivo, você vai para uma área mais tática, ele pode ter uma cadência de medição um pouquinho menor. Então, ele pode ter mais espaços ali entre as medições. E uma área estratégica, ou seja, alta diretoria, essas coisas todas, uma cadência maior ainda, né? Por que esses intervalos? No modelo de cascateamento de OKR, o OKR, né, ou de cascateamento não, de implementação de OKR, porque não tem cascateamento em OKR. O modelo de implementação o trabalho, né, o que acontece na operação e retroalimenta o que está no tático e o que está no estratégico. Um vai apoiando o outro, entendeu? São pequenas partes do todo. Então, para que dê tempo das coisas acontecerem, você tem que ver isso como uma pirâmide invertida. Quanto mais perto da operação, do chão de fábrica, mais rápida a forma como você mede. Quanto mais perto lá da estratégia, né? Aí é mais devagar. É assim que funciona. Para que dê tempo para ir empurrando a cadeia. Mais alguma, Lucas? Ô, Vitor, deixa eu te perguntar, você falou que não tem um cascateamento, né? Mas, querendo ou não, eles estão interligados ali, como se fosse a meta, Então, né? eles Mas estão inspirando, né?
Aham. Mas aí deixa eu te perguntar, a forma de realizar ele é de forma cascata também? Por exemplo, a gente tem uma definição de um OKR em alto nível e aí a gente vai quebrando para as áreas ou as áreas, como que o pessoal Você utiliza pode, hoje aí no mercado? como se usa, tem algumas formas de utilizar. Primeiro, você não pode ter muitos OKRs. Então, isso é até um ponto interessante, né? Vamos dizer, você tem o seu time. Desculpa, você trabalha com qual segmento? Eu trabalho numa consultoria de desenvolvimento de software. Beleza, ótimo. Você tem um time de desenvolvimento de software. Então, no teu time lá na operação, no dia a dia, você tem alguns objetivos. Você pode ter lá um balanceamento dos objetivos do seu time. Você pode ter objetivos que estão focados em colaborar com um objetivo maior da empresa, mas você também pode ter objetivos que estão focados em colaborar com a evolução do seu time, tá? Então você não entrega tudo para a empresa. Esse é um ponto. Você cria lá, vamos supor, você cria objetivos para os próximos 3 meses para o seu time perseguir. Um objetivo lá seria ter os desenvolvedores mais capacitados, né, em tecnologias voltadas para a IA da organização. Então, o que vai te inspirar aquilo? Vai te inspirar em você pensar ali para o teu time formas, né, de você trazer todo mundo para aprender mais de inteligência artificial. Então, você vai pensar em curso, você vai pensar em webinar, tu vai pensar em um monte de coisa para trazer aquilo dali para a galera. É um objetivo do time. Vai tocar a empresa? Não diretamente. Claro que no final ele vai mover um todo ali, vai melhora para todo mundo, né? Uhum. E você pode ter objetivos ali também focados, né, em melhorar algum objetivo direto da empresa. Então, por exemplo, a empresa coloca lá que ela quer aumentar o market share dela, né, a participação do mercado dela em, sei lá, 60% no próximo ano, né? Daí o teu time vai olhar para aquilo e vai falar, como é que eu, né, o que que eu, a qualidade de time, consigo fazer para colaborar com isso? Daí você vai pensar em objetivos que te levem para aquele momento, entendeu? Então, isso aí é um Uhum. ponto aí para você pensar nessa conexão. Então, não são todos, você não precisa, nem tudo é cascateado. Tem coisas que vêm ali para você se inspirar. E a empresa, inclusive, pode ter um outro cenário onde a empresa ela cria um objetivo lá que você não consegue se conectar. É um problema deles Uhum. que não souberam criar um objetivo abrangente também, né? Então, eles são compartilhados e você vai se conectar se fizer sentido ali. O que não te impede de trabalhar com metodologia, entendeu? Porque ela está visando aí melhoria contínua, evolução. Bacana, entendi, valeu. Falou. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Avançar mais um pouquinho. Tudo bem? Beleza. Vamos lá. Fala um pouquinho de construção. Existem algumas boas práticas, né, na hora que você constrói um objetivo. São características que deveriam ter em todo objetivo ali, né? Uma das características é, por exemplo, né, para você entender se o seu objetivo ele pode, se algo, se esse, o que você está escrevendo ele pode ser definido como objetivo, né? Você deveria verificar primeiro, né, se esse objetivo te ajuda a alcançar, né, objetivos ou direcionadores ou metas, enfim. Ele tem alguma conexão ali com a tua empresa, ele proporciona alguma coisa, ou com o teu time, né? A gente coloquei da empresa, mas pode ser do teu time também, como a gente falou ali. Então, ele te inspira, ele te joga para essa questão da inspiração. Ele alavanca o teu negócio, a tua empresa, o teu processo de alguma forma, tá? Perceba, tudo está voltado para evolução, tá? Ele possui um tempo limitado para ser alcançado? Isso é importante, você não pode ter um objetivo ad eterno, né? Você pode ter até incrementos do objetivo, mas legal que você tem um tempo para isso acontecer, né? Ah, eu quero crescer no mercado. Tá, em quanto tempo você quer crescer no mercado? Em X tempo. Ah, eu quero ter um super time. Em quanto tempo você se planeja para ter esse super time? Ah, quero em X tempo. Então você tem ali alguma alavanca temporal para te ajudar, né? Aí eu coloquei um objetivo anual ou trimestral, porque depende muito da granularidade, como a gente estava falando, né? Quanto mais perto da operação, a minha frequência ali de verificação, criação e ciclo, ela é sempre mais rápida. Exemplos de alguns objetivos aqui, ó. Olha que legal. Ser referência em marketing no Brasil em 2023, né? Então, tem aqui o meu objetivo. Aí é só falando de objetivo, não estou falando de key result, tá? Outro objetivo: ter os usuários mais apaixonados de todas as plataformas de marketing digital do mercado.
Tá interessante também. E outro aqui, ó, ser opção número 1 de compra dos serviços de marketing dos publicitários em 2023. Olha que legal. Então, sempre que um publicitário pensar num serviço de marketing, ele vai lembrar da minha empresa, né? Olha só como são inspiradores, né? Eles têm uma característica temporal, porque eu estou dando ali mais ou menos um tempo para isso daí acontecer, né? E eu estou dando foco. Se eu pegar agora o Key Result, resultado-chave para isso, ele também tem características, né? Para cada objetivo, você tem que ter pelo menos um resultado-chave para estar associado ali. Objetivo e resultado-chave, né? Então, eu coloquei aqui, ó, algumas características de um bom resultado-chave são, qual é a ação que esse resultado-chave toca, né? Ou seja, ele aumenta alguma coisa? Ele diminui? Sempre tem um verbo, né? Ele obtém, ele assegura, ele viabiliza. O que que esse negócio faz? Outro ponto aqui, ó. O que muda com esse resultado-chave, né? Muda de quanto para quanto, ou seja, baseline para target. Qual é a data-alvo para eu atingir aquilo dali? Uma data específica, um final de quarta? Como é que funciona esse negócio? E qual é a frequência de revisão? De quanto em quanto tempo eu me pretendo revisar esse cara? E esse cara não precisa nem ser inscrito, tá? A frequência de revisão não precisa estar lá no Key Result. Você pode até colocar se quiser. Não é obrigatório. Mas você tem que ter sempre em mente que de tanto em tanto tempo você tem que ter a disciplina de revisar aquele resultado-chave. Isso vai fazer os seus ciclos, né? De criação, revisão, entrega. Criação, revisão, entrega. É assim que funciona o OKR, tá? Então a gente tem exemplos aqui de bons key results. Ó. Aumentar o nosso market share de 20 para 40% neste ano. Então tem ali, ó, um verbo, aumentar. O que que eu quero aumentar? Né? O que que muda? O market share. De quanto para quanto? De 20 para 40%. Qual o universo de tempo? Esse ano, né? Outro aqui, ó. Expandir a nossa base de usuários fidelizada em 50% este ano. Novamente, verbo, expandir. O que? Nossa base de usuários fidelizada, né? Universo, qual que é o meu baseline, qual que é o meu target? Aí tem uma pegadinha. O baseline está oculto, mas o teu baseline é da data que você definiu esse resultado-chave. Então, se eu quero expandir em 50%, você pega o seu base, a sua base de usuários hoje e joga mais 50% em cima. Você já sabe onde você quer chegar. E qual universo de tempo? Esse ano. E por último, ali mas não menos importante, aumentar as nossas ofertas de serviços de marketing digital, né, em 30% esse ano. Esses três resultados-chave poderiam estar conectados com os três objetivos anteriores. Numa boa. A gente consegue tocar assim tranquilamente. E, para fechar aqui, para a gente falar um pouquinho aqui, quais caminhos a gente deve evitar no KR? Tem alguns erros que são bem comuns e a gente deveria evitar quando a gente cria o KR, tá? Estabelecer resultados-chave não mensuráveis, ou seja, todo resultado-chave é uma métrica, logo tem que ser mensurável. Ponto. Muitos OKRs, né, ou resultado-chave. Gente, OKR não é lista de padeiro e não é backlog. Como eu falei, são coisas poucas ali, pensa no 20%, entendeu? Então você não pode colocar tudo na casa do OKR. E a meta, né? E o arroz com feijão, se lembra? Tem que acontecer também. OKR é evolução, é crescimento. Outro aqui, incluir metas, tarefas como Key Results. Também não adianta, né? O Key Result não é algo que você faz, é o resultado bem-sucedido daquilo que você faz, tá? Então, ele é o resultado. Você vai medir resultado, não vai medir tarefa. Estabelecer um OKR com uma abordagem top-down não funciona, o OKR não cascateia, geralmente é bottom-up, né? Você se inspira para poder se conectar. Criar o OKR em silo, ou seja, tem times, né, deveriam conversar entre si. Se lembra do fator de engajamento? Pô, se você vai criar, você está perseguindo o objetivo, que é o objetivo de outro cara também, né? Ou que colabora, precisa da colaboração de outro cara, escreve junto. Senta com esse cara, né? Esse cara eu estou falando pode ser outra pessoa, outro time, outra área, outro departamento, não importa, tá? Incluir OKRs, né, como forma de remuneração. Novamente, já falamos sobre isso, OKR não é para remunerar, OKR é para engajar. Finalizando aqui as últimas dúvidas, 19h55.
perguntas aqui. Meu amigo Lucas, está por aí? Então, sim, no chat sem nada, mas pessoal, podem abrir aí o áudio, pode tirar as dúvidas com o Patané sem problemas. Vamos lá. Ô, Vitor, te perguntar, ferramenta. Tem no mercado alguma ferramenta que você vê aí que compense a Sim. utilização para esse acompanhamento? Olha, hoje você tem algum dentro até do teu sistema de gerenciamento de projeto, tem até plugins que se conectam. Você usa a Gira, não, né? Na Desculpa. sua Não, putz, a gente usa o DevOps, Azure DevOps. Azure DevOps, né? O Gira, eu sei que tem plugins que faz isso, que fazem essa conexão. Ahn, Tem o Blue Coat, que é uma ferramenta só de OKRs. Tem, cara, tem uma quantidade de ferramentas de OKR. Você dá uma googada, você vai achar várias, assim. Só que o que que é legal, o que que eu recomendo para você, que facilita muito a vida. Você tenha ferramentas que tenham possibilidades de integração com seu sistema de gerenciamento de trabalho, porque algumas delas, que nem o OKR Plugin for Gira, quando você conecta as iniciativas nos seus resultados-chave, conforme as iniciativas vão ficando prontas, elas vão movendo o ponteiro do resultado-chave. Isso vai dando Hum, visão ali, saca? Vai bacana. dando progresso. E daí, na hora de você fazer o check-in, tá quase praticamente tudo pronto. Você só olha lá, olha naquele momento de fazer a verificação, senta e fala, putz, andou o progresso, isso aqui andou, isso aqui não andou. Então você vai ter um andamento diário. Conforme você vai fazendo o trabalho, você vai tendo essa visão de progresso, é bem interessante. É uma ferramenta bem legal para explorar. Então eu uso, gosto muito dela, funciona muito bem aqui. Geralmente quem usa Gira gosta desse cara, né? Tem essa opção de usar esse cara. Mas tem, cara, várias outras ferramentas que trabalham com o Chiara aí para você poder explorar. Algumas até são gratuitas ou são trial, assim. Mas geralmente ferramenta trial você não pode esperar muita coisa ali. Enfim, Não né? dá muito. Né, o pessoal Legal. faz. Tem gente que faz com planilha Excel até. Problemas. Planilha Excel é aquela coisa, né, cara? Se alguém apagar uma célula, mexer no progresso, zoar uma fórmula, você está trabalhando com uma ferramenta que não, bem, é totalmente adaptada, né? Então, esse é um cuidado. Eu, particularmente, eu prefiro gastar um pouquinho e comprar uma ferramentinha ali, por mais simples que seja, que me dê a possibilidade de fazer um check-in, ter um gráfico, ter visão, compartilhar com as pessoas, fazer as criações ali dos objetivos e poder ter momentos de conferência, entendeu? Então, esse Até é um para dar ponto. visibilidade para todos, Pra, né? exato, para dar visibilidade, para poder ter troca. Eu não gosto muito do Excel. Já fiz, tá? Não vou cuspir, não. No prato que eu comi, já fiz, mas se eu puder não voltar, eu não volto. É simples assim. Valeu. Falou. Lucas? Galera, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Temos aí um minutinho. Temos um minutinho para fechar aí. Acho que não, né? Não, Ah, eu vou Pessoal, aproveitar de novo aqui. opa, Opa, fala aí. bora lá, opa aí, Luiz. galera. Vai lá. No início ali, Vitor, eu vi que você comentou que o OKR, no caso, ele é flexível, né? Essa Uhum. palavra ela não pode confundir muito gestão, que faz uma mudança radical dessas, não vou dizer meta, né, mas os itens que a organização busca ali como um todo, porque eu que que atuo no ágil, né, em si, a palavra ágil ela dá uma bagunçada totalmente em quem não segue metodologia a risco, assim, né? O pessoal confunde ágil com entregar tudo mais rápido e E não é, poder né? mudar a farofa a todo momento, sabe? Eu sei. Essa É, palavra o, flexível ali não causa um é, pouco de... não, o flexível ali é o seguinte. É, o OKR não falei, envolve uma mudança de pensamento também, né? Aham, Porque, assim, você tem. A gente é drivado à entrega. A vida inteira você entregou. Pensa bem. Na escola você tinha que entregar trabalho, né? Daí você começa a pegar os primeiros trabalhos assim mais manuais, é tudo volume, né? Tudo entrega. Ninguém fala de resultado ali. E assusta, né? A galera, por que que a galera se assusta?
Você fala para um gerente que, cara, eu não estou nem interessado no que você vai saber, mas eu quero saber o resultado que você vai trazer. Aí ele começa a coçar a cabeça, né? Porque ele fala, pô, mas aí resultado, eu não quero me comprometer com o resultado. Ninguém quer se comprometer com o resultado. Todo mundo vem do viés de falar, a minha parte eu fiz. Mas fez mesmo, entendeu? A sua parte seria, não seria, você como gestor não deveria estar pensando em formas, né, da empresa crescer, mas isso dói a cabeça, né? Pensar dói a cabeça. Então, as pessoas elas ficam confortáveis, muitas vezes escondidas em metas que são só entrega de tarefa, que às vezes não resulta em nada. E é pelo contrário, às vezes até dá prejuízo. Você faz uma entrega que pode dar prejuízo, né? A partir do momento que você muda a mentalidade da pessoa para resultado, a coisa começa a mudar de figuras, começa a aumentar o nível de comprometimento, né? Então você fala, não me interessa, né? E então você está brigando também com a questão do microgerenciamento, né? Porque a meta está muito forte no microgerenciamento. Estou olhando ali. Você tem que atender 100 chamados. Pô, atendeu 80 por quê? Entendeu? Não importa, se eu atendi 80 e cheguei no mesmo resultado, se o meu cliente está satisfeito, que bom. Se eu atender amanhã 50 chamados, significa que eu atendi tão bem que o cara não voltou. Perceba. Opa, você está no mudo. Perdão. Se um dos OKRs é a questão do retrabalho, né? Ou um aumento de backlog, né? A Sim, redução de chamados, ela é extremamente exato. Você poderia ter o boa. OKR, aquele OKR disruptivo, do tipo assim, ó. Você pensar, você lembra que eu dei o exemplo do moonshot, do roofshot? Se você Sim. tivesse um roofshot, né? Poderia assim, ó, reduzir a quantidade de chamados, né? Tempo médio de atendimento de chamada eu quero reduzir de 3 dias para 2 dias. Fala, pô, você reduziu em 30%, ó, da hora, hein? Show de bola. É um baita de um ganho. Agora, se fosse um moonshot, seria reduzir o tempo médio de atendimento de chamada de 3 dias para 2 horas. Aí, meu amigo, tu virou o mundo de cabeça para baixo. E o que que você fez para chegar? Se tu mudou o atendimento, se tu criou robô de atender, se tu terceirizou, se tu mudou o escopo, se você criou um autoatendimento tão ferrado, tão louco que o teu produto não precisa mais de gente para ficar dando dica. Perceba o quanto que isso envolve de trabalho, de foco, né? Então, o OKR, ele vem até como uma resposta para as empresas que estão com o pé na lua, né? Cansadas das metas que não entregam nada, que não entregam valor, que não alavancam nada. O OKR ele vem como uma proposta de mudar a forma de pensar e todo mundo se comprometer. Então ele pede um comprometimento. Quem usa o OKR tem que estar comprometido com o resultado. É o chamado foco no resultado, né? Sim. Então, Por isso a ideia do não top-down, né? exatamente. Não, você sabe como fica esse Exatamente. Então o cara não vai ter tempo ali, tá? Tipo, o gerente que faz o microgerenciamento, ele tem muito tempo, né? Porque ele tem, às vezes o cara é gerente de 100 pessoas, ele tem que ficar olhando na molécula, cada um ali, cara, esse cara não vive, né? Ou ele Sim. não vive, né? Ou ele tá ali de vez em quando fazendo algum mise-en-scène ali para entregar volume. Pô, entregar volume, cara, é entregar fumaça, né? Você vai entregar ali uma cortina de fumaça, um negócio bonito, que não tem valor nenhum, não está Sim. conectado a valor, né? Agora, se o teu time fez duas ações ali que, pô, explodiram, né? No norte, ali fizeram a tua empresa alavancar, gerar venda, gerar reconhecimento, aumentar o valor de mercado, cara, entendeu? Então, assim, a gente está muito mais preocupado com o trabalho da qualidade. Isso dá Sim. trabalho mesmo. Isso dá É, trabalho mesmo. essa mudança que parece simples, né? Quebra Não, então, eu muitas falei, paredes, né? exatamente, a implementação é simples, a cultura que é complicada, Sim. né? A implementar é simples, né? Tem um objetivo, é simples, mensurar resultado é simples, o problema está aqui, né? Em Sim. querer fazer isso, né? Então é essa proposta aí que a gente leva com o OKR. Então é desafiador, não vou mentir não, Imagina. não quero mentir para vocês não, nem tô aqui para Show. isso. Valeu, Vitão. Obrigado, cara. Fechou, Eu te Luiz. adicionei também no LinkedIn, cara. Ô, Se maravilha. não for um problema, Não, eu problema adicionei nenhum. lá. Depois eu mando aqui no chat da reunião aqui o LinkedIn que eu tô Fechou. projetando, Tranquilo, acabei não tranquilo. mandando, mas é isso. Fechou. Essa era a minha parte. Fechamos então? Valeu, Vitor. Obrigado aí, cara. Queria
agradecer aí vocês. Daí, Lucas, não sei se quer tirar uma foto aí da turma, da galera que participou, que ficou com a gente aqui até agora. Fica à vontade aí fazer o seu show. Eu não sei se o Lucas caiu porque deu que Eu você acho era que o ele host. saiu. É, Eu acho que É o ele Lucas. caiu. Ixi, então peraí, então vamos nós aqui, vamos tentar aqui, vou parar de compartilhar. o cabelo tá bom aqui pra foto. Vamos parar aqui de compartilhar, aqui, dar um stop share, e eu consigo ver todos vocês, a gente tira um printzão aí para nós aqui. Todo mundo, quem puder abrir a câmera aí, a gente tira. Me avisem quando puder, hein? Porque acho que o Lucas caiu mesmo. É, acho que sim. Saiu do nada. Então vamos lá. 1, 2, 3 e printando. Boa. Foi. Gente, que legal aqui poder estar aqui com vocês nessa noite. A gente poder falar um pouquinho de OKRs aqui. Foi um prazer poder estar com vocês e continuamos então aí com a Tempo Academy. Quem tiver interesse, mais interesse nos nossos cursos, treinamentos, entre em contato com o nosso pessoal aqui, tá ok? Valeu, meus Show, Vitor. amigos. Obrigado. Um abraço. Boa Bom fim noite de semana aí. a Tchau, todos. Boa tchau. Valeu, noite. galera. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite.